Olá, bom dia! E vamos para mais um devocional Café com Luz. Hoje a nossa leitura está no livro de Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas instruções, ele me levou de volta à entrada do templo. Vi uma corrente de águas saindo dos alicerces do templo, passando à direita do altar, ou seja, pelo lado sul. Então me levou para fora do templo, pela passagem externa norte. Paramos do lado de fora da porta leste, que estava fechada. A corrente de águas corria por baixo dela, na direção leste. Meu guia e eu acompanhamos a corrente, indo para o leste. Ele tinha na mão um fio. Com esse fio, mediu 500 metros e então mandou que eu atravessasse o pequeno riacho. A água mal chegava aos meus tornozelos. Continuamos andando em direção leste e ele mediu mais 500 metros. Mandou-me atravessar o riacho mais uma vez, e a água já chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, o riacho já era um rio cujas águas chegavam até a minha cintura. Andamos mais 500 metros, sempre medidos pelo fio que meu guia levava. Agora o rio era tão fundo que eu só o consegui atravessar a nado. Já não era possível atravessá-lo andando. Meu guia me disse: Filho do homem, preste bastante atenção e guarde na memória tudo o que viu. Depois ele me fez voltar, subindo o rio junto com ele. Enquanto voltava, fiquei muito espantado. Às margens do rio havia muitas árvores. O homem me disse: Este rio corre na direção leste, atravessa o sertão da Judéia e deságua no Mar Morto. Ele transformará o Mar Morto, tornando suas águas puras e saudáveis. Por onde este rio passar, a vida surgirá ricamente. Animais aparecerão em grandes grupos, e as plantas brotarão às margens do rio. Haverá peixes no Mar Morto, porque as águas do rio tornarão puras as águas do mar, de modo que, onde o rio fluir, tudo viverá. Aleluia! Esse rio é Jesus. E quando eu comecei a entender, através do que o Espírito Santo ia ministrando no meu coração, essa passagem fala praticamente da nossa história quando nós nos encontramos com Jesus e começamos a nossa jornada com Ele. Quando deixamos definitivamente de ser do mundo e passamos e voltamos, na verdade, a ser filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Quando Ezequiel vai passar pelo riacho pela primeira vez e o seu guia mede 500 metros, a água mal cobre os seus pés. É exatamente o que acontece conosco. Quando nós começamos, nós fincamos o nosso pé na rocha e começamos a caminhar. Como uma árvore que finca a sua raiz na terra. Nós nos firmamos na rocha que é Cristo. E aí, por isso que esse rio de águas que fluem, que é Jesus, ele começa a história conosco. Mais para frente, no decorrer do relacionamento, da nossa entrega, da nossa busca, da nossa vontade de conhecer Jesus, de estar na presença, nós vamos nos rendendo a Ele. E é quando as águas batem no nosso joelho, porque nós nos prostramos, nós nos rendemos a essa grandeza que é Jesus. E nisso nós vamos cada vez mais fundo nessa relação. Nós vamos conhecendo quem somos, conhecemos quem Ele é, e a nossa identidade vai sendo ativada e o nosso propósito começa a ser gerado quando essas águas estão pela nossa cintura. Porque na altura da cintura existe o nosso ventre que gera a vida, gera o nosso propósito. E quando o nosso propósito é gerado,
quando tudo isso acontece, nós começamos a ir muito mais fundo, e aí nós mergulhamos e nos entregamos por completo a Jesus e passamos a viver por Ele, a se mover por Ele, a servi-lo e servir todos os que estão à nossa volta no propósito que Ele nos confiou. E por que 500 metros? De 500 e 500 metros? Porque quando a gente olha para o número 5, a gente fala dos 5 ministérios. Jesus, ele passeou pelos 5 ministérios. Ele era apóstolo quando ele enviava as pessoas, quando ele ativava as pessoas no seu chamado. Ele era profeta quando ele apontava o destino, quando ele dizia, profetizava, ouvia Deus e entregava o destino. Ele era evangelista porque ele alcançava vidas para revelar o amor, o evangelho de Jesus, esse evangelho da paz. Ele era pastor e é o único ministério que ele declara ser. Ele é o pastor, né? E as ovelhas ouvem, reconhecem a voz dele, e é justamente, eu acho interessante quando a gente fala de ministério, é que a gente representa o ministério, né, pelos dedos da nossa mão. Então a gente fala do apóstolo, que é o ministério que caminha pelos demais ministérios. A gente fala do profeta, pelo dedo indicador, que é que indica e revela destino. A gente fala do o dedo maior do evangelista, que é aquele que alcança as pessoas, joga a rede e traz as pessoas para Jesus, fala desse amor genuíno e tem dons proféticos para alcançar essas vidas. E a gente fala do pastor no dedo que a gente coloca a aliança, que é a aliança que Cristo tinha com Deus Pai. E é a aliança que nós construímos com Jesus através do nosso sim e de nos render. E o dedo mindinho é o mestre, porque são poucos que são escolhidos para se aprofundar na riqueza da palavra, para ensinar. E essa passagem de Ezequiel fala sobre isso. Nós, quando caminhamos com Cristo no início, as águas estão sobre os nossos tornozelos. Quando a gente se rende, a água está no nosso joelho, porque a gente ali se prostra ao Senhor. Quando a gente começa a entender quem somos, o que Deus espera de nós, quem é Deus na nossa vida, nós começamos a gerar o nosso propósito. Por isso que as águas são na cintura. E quando você começa a viver o propósito, quando você começa a entregar, quando você começa a fazer tudo que Deus te trouxe aqui para fazer, quando você está no centro da vontade dele, é onde as águas já estão pelo pescoço, você já tem que mergulhar, você já não anda, você realmente mergulha, você nada, você respira Jesus. Então que hoje essa passagem te traga um despertar. Quando você encontrou Jesus, não foi para você ficar estacionado, foi para você viver o novo com ele, foi para você avançar nesse encontro desse rio de águas que fluem de você, porque o Espírito Santo é esse fio que nos liga, que nos conecta, porque Jesus e Deus estão nos céus, e o Espírito Santo ficou aqui conosco na terra, dentro de nós, no nosso espírito, nos ensinando tudo o que precisamos para vencer e cumprir o propósito que Deus nos entregou. Que você tenha esse encontro, que você tenha esse despertar e que você decida hoje viver um dia cheio de propósitos, cheio de obediência àquilo que Deus tem para você. Amém? Meu nome é Vânia Luz e eu estou aqui com você todos os dias, proclamando o Evangelho de Jesus. E compartilhe esse vídeo, salva, curte, vamos juntos revelar o amor do nosso Salvador. Amém? Que você faça um maravilhoso dia.